Eu nasci em 3 de julho de 1999 e cresci em Joinville, filho de mãe carioca e de pai francisquense. Meus pais se separaram quando eu ainda era muito pequeno. Desde então, moro com minha mãe, que me criou com todas as qualidades de uma ótima mãe. Mas além disso, ela me apresentou a arte. Por causa da minha mãe, conheci o teatro quando ainda era muito pequeno. Por isso eu nem sei dizer ao certo qual é a minha primeira memória relacionada ao teatro. Minha mãe sempre sonhou em ser atriz, e em 2014, depois de 10 anos trabalhando como funcionária pública, ela decidiu sair da Polícia Civil e assumir de vez a sua carreira de atriz, palhaça e produtora cultural. Por insistência da minha mãe, eu comecei a fazer teatro aos 12 anos, mas em pouco tempo eu tomei gosto pela coisa, então aos 15 anos eu passei a frequentar oficinas de palhaçaria. Aos 10 anos eu comecei a gostar de histórias em quadrinhos de super-heróis. Em pouco tempo se tornou um hábito para mim ir até a revistaria e ficar olhando as capas dos quadrinhos e folheá-los. Minha mãe, atenciosa como sempre, me incentivou e eu comecei a colecionar alguns quadrinhos que ela comprava com certa frequência. Eu me empolguei e comecei a perceber que gostava muito de desenhar. Porém, depois de entrar em um curso de desenho aos 11 anos, eu percebi que a minha vontade de desenhar era só um hobby. Eu me lembro que aos 9 ou 10 anos, nos finais de semana que eu passava na casa do meu pai, em São Francisco, a minha maior diversão era ir até a locadora, que ficava perto da casa da minha avó, e ficar lá olhando aquelas prateleiras cheias de DVDs, tentando escolher qual seria o melhor filme para alugar. Meu pai, econômico, queria pegar um filme só, mas eu sempre era cheio de motivos para pegar mais de um. Quando eu penso em ir ao cinema, eu sempre tenho uma lembrança muito especial junto comigo, que foi o dia em que eu fui ao cinema com meu pai. Eu tinha uns 6 ou 7 anos, e na época eu só vi o meu pai um dia no final de semana, no sábado ou no domingo. A gente sempre ficava passeando pelo centro, mas nesse dia em especial, fomos ao cinema. E a gente foi ver Uma Noite no Museu. Porém, era uma sessão legendada e nessa época eu não conseguia acompanhar a legenda rápido o suficiente para entender o que estava acontecendo no filme. Depois de alguns minutos de filme e das falhas tentativas de entender a história, eu disse: Pai, o que está acontecendo ali? Meu pai, sem tirar os olhos da tela, disse: Aquele é do bem e aquele é do mal. Mas a minha memória mais marcante foi em 2008, quando fui ao cinema ver Homem de Ferro. Eu, meu pai e o meu primo éramos as únicas pessoas naquele cinema. Eu consigo me lembrar de ver o cartaz e perceber que era um filme de um dos super-heróis que eu tanto via na revistaria. Mas de novo, a sessão era legendada. Quando a gente estava entrando para ver o filme, eu virei pro meu primo e disse: Olha, a gente não vai entender nada, mas vai ser muito legal. Diferente do que eu esperava, eu consegui entender o filme inteiro, mesmo não compreendendo uma palavra do que os personagens falavam. Esse filme foi fundamental na minha história. Ele me fez dar uma atenção para os filmes de uma forma que eu nunca tinha dado anteriormente. Pensando em como meu amor pelo cinema surgiu, eu formulei uma teoria. Me apaixonei pelas histórias em quadrinho logo de cara, mas depois de um tempo eu percebi que meu interesse não era ler aquelas histórias, mas sim vivê-las. E isso só o cinema pode fazer por mim. Mesmo que o teatro também tenha me conquistado e que eu adore estar no palco e me ver peças, ele nunca vai poder me levar ao espaço da forma que o cinema leva. Ele nunca vai conseguir criar um dinossauro e fazer com que eu acredite que ele é real. O teatro nunca vai conseguir me contar a história de um milionário que desiste de fabricar armas e decide virar um super-herói que voa com o equipamento que ele construiu em sua oficina. O teatro nunca vai fazer isso. Pelo menos não da maneira que o cinema faz. E é por isso que cada forma de arte é única.
e todas elas são especiais para mim. As histórias em quadrinho me apresentaram a um mundo novo e mágico. O teatro me ensinou a ser mais descontraído, fazer amigos, perder o medo de falar em público. Depois do teatro, a arte da palhaçaria me ensinou a ser eu mesmo e aceitar minhas virtudes, mas principalmente os meus defeitos. Porém, foi o cinema que me fez sonhar.